Josué, capítulo 1. Deus convoca Josué à liderança. Logo após a morte de Moisés, servo de Yahvé, falou o Eterno a Josué, filho de Num, ministro de Moisés, e ordenou-lhe: Moisés, meu servo, morreu. Agora levanta-te, atravessa este Jordão, tu e todo este povo, para entrar na terra que estou prestes a entregar nas mãos dos israelitas. Todo lugar que a planta dos vossos pés pisarem, eu vos dou, como prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o Eufrates, toda a terra dos Hititas até o Mar Grande, o Mediterrâneo no oeste. Ninguém te poderá resistir durante toda a tua vida. Assim como estive com Moisés, estarei contigo, jamais te abandonarei, nem te desampararei. Sê forte e destemido, porque farás este povo herdar a terra que a seus pais jurei dar-lhes. Tão somente sê de fato firme e corajoso, para teres o zelo de agir de acordo com todos os mandamentos da Torá, a lei, que te ordenou Moisés, meu servo. Não te apartes dela nem para a direita nem para a esquerda, para que tenhas sucesso em todas as tuas realizações. Que o livro da Torá, a lei, esteja sempre nos teus lábios. Medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo o que nele está escrito. Deste modo serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás bom êxito. Ora, não te ordenei eu? Sê forte e corajoso. Não temas e não te apavores, porquanto Yahvé, o Senhor teu Deus, está contigo por onde quer que andes. Reunião das tribos além do Jordão. Então Josué orientou os oficiais do povo: Passai pelo meio do acampamento e dai esta ordem ao povo: Preparai vossas provisões. Daqui a 3 dias atravessareis o Jordão neste ponto, com o objetivo de entrardes e ocupardes a terra cuja posse o Senhor vosso Deus vos concede. Entretanto, as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés declarou Josué: Recordai-vos da palavra que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: Yahvé, vosso Deus, concede descanso e vos dá esta terra. As vossas mulheres, as vossas crianças e os vossos rebanhos permanecerão na terra que Moisés vos deu, aquém do Jordão. Vós, no entanto, todos os homens capacitados para a guerra, passareis armados diante dos vossos irmãos e os auxiliareis, até que o Senhor dê repouso aos vossos irmãos, como a vós, e igualmente eles tomem posse do território que Yahvé, vosso Deus, lhes concede. Então podereis retornar para a terra que vos pertence e tomareis posse dela, terra que vos deu Moisés, servo do Senhor, aquém do Jordão, do lado do Oriente. Diante disto, todos responderam em voz alta: Tudo o que nos ordenaste, nós o faremos, e para onde quer que nos enviares, iremos. Assim como em tudo obedecemos a Moisés, do mesmo modo obedeceremos a ti. Basta que Yahvé, teu Deus, esteja contigo nos liderando, assim como esteve com Moisés. Todo aquele que se rebelar contra as tuas orientações e não obedecer às tuas ordens, seja o que for que mandares, será morto. Tão somente ser forte e corajoso. Josué, capítulo 2. Josué envia 2 espiões a Jericó. Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Xitim, o vale das Acácias, 2 espiões e lhes orientou: Ide, examinai todo o território, especialmente Jericó. Eles partiram e encontraram hospedagem na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali foram abrigados e passaram a noite. Entretanto, o rei de Jericó foi prevenido. Eis que alguns dos filhos de Israel chegaram aqui ao cair da tarde para inspecionar a terra. Então o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: Faze sair os homens que vieram a ti e que entraram na tua casa, porque vieram para espionar toda a terra. Mas a mulher tomou os 2 homens e os escondeu, e respondeu aos mensageiros do rei: De fato, esses homens vieram a mim e eu não sabia de onde eram. E havendo de fechar-se a porta da cidade ao anoitecer, esses homens saíram e não sei para onde foram. Persegui-os imediatamente e os alcançareis. Ela, no entanto, os havia conduzido para o terraço e os tinha escondido sob as canas de linho que havia disposto em ordem no terraço. E os emissários do rei saíram em perseguição deles até o lugar em que a estrada atravessa o rio Jordão. O pacto entre Raabe e os espiões. Antes que os espiões fossem dormir, Raabe subiu ao terraço e rogou-lhes:
Sei que Yahvé vos deu esta terra, e caiu sobre nós o vosso terror, e todos os habitantes destas terras estão tomados de pânico diante de vós. Porque temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, e o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, do outro lado do Jordão, a Seom e a Og, que destruístes completamente. Ao ouvirmos isso, nosso coração desfaleceu, e não restou mais coragem nem ânimo em ninguém por causa da vossa presença. Porquanto Yahvé, o vosso Deus, é de fato Deus em cima nos mais altos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me em nome do Senhor, que assim como eu tive misericórdia de vós, de igual modo tratareis com compaixão a casa do meu pai, dando-me um sinal seguro, de que preservareis a vida do meu pai e da minha mãe, de meus irmãos e irmãs e de todos os que lhes pertencem, e de que nos livrareis da morte por Israel. Diante deste apelo, responderam-lhe os espiões israelitas: A nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes a nossa missão. E quando o Senhor nos der a posse desta terra, usaremos de misericórdia e de lealdade para contigo. Então ela os ajudou a descer por uma corda pela janela, pois a sua casa estava construída na muralha, visto que morava ali. E recomendou-lhes: Ide para aquela montanha, a fim de que os vossos perseguidores não vos encontrem. Escondei-vos lá durante 3 dias, até que retornem aqueles que vos procuram, e depois segui o vosso caminho. E os espiões israelitas concluíram um acordo dizendo: Estaremos livres do juramento que nos fizeste declarar, se quando da nossa chegada a esta terra não tiveres atado este cordão de fio vermelho escarlate à janela pela qual nos fizeste descer, e não reunires contigo em tua casa teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a tua família e servos do teu pai. Qualquer pessoa que atravessar os portais da casa para fora, o seu sangue cairá sobre sua própria cabeça, e nós não teremos qualquer culpa sobre isso. Mas o sangue, a vida daquele que estiver contigo, será de nossa responsabilidade e cairá sobre nossas cabeças, se alguém puser a mão sobre essa pessoa para feri-la. Contudo, se denunciares esta nossa missão, estaremos livres do juramento que nos fizeste declarar solenemente. Diante do que Raabe anuiu, que assim seja, de acordo com as vossas palavras. Ela os despediu e eles partiram, e ela atou o cordão vermelho escarlate à janela. Os espiões voltam ao acampamento. Partiram, pois, os israelitas e se dirigiram à montanha, e lá permaneceram 3 dias, até o regresso dos perseguidores, que os buscavam por todos os caminhos e não os encontraram. Então os 2 homens desceram da montanha, atravessaram o Jordão e chegaram a Josué, filho de Num, a quem prestaram um completo relatório sobre tudo o que havia acontecido. Disseram a Josué: Realmente Yahvé nos coloca toda a terra em nossas mãos, e os seus habitantes estão apavorados diante do povo de Israel. Josué capítulo 3. Josué lidera a travessia do Jordão. Josué e todo o povo de Israel se levantaram de madrugada, deixaram o acampamento do vale de Abel-Shitim das Acácias, nas campinas de Moabe, e se dirigiram até o rio Jordão. Antes de atravessarem o rio, eles acamparam ali. Ao fim de 3 dias, os líderes percorreram o acampamento e ordenaram ao povo em alta voz: Quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, sendo carregada pelos sacerdotes levitas, vós igualmente saireis das vossas posições e as seguireis, a fim de conhecerdes o caminho que haveis de seguir, pois nunca passastes por este caminho. Conservai, contudo, entre vós e a arca a distância aproximada de 900 metros. Cuidai para não vos aproximardes dela. Josué orientou o povo: Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Depois Josué solicitou aos sacerdotes: Levantai a arca da aliança e passai-a diante do povo. Em seguida, eles ergueram a arca da aliança e partiram diante do povo. Últimas instruções para a travessia. Então Yahvé falou a Josué: Hoje começarei a exaltar-te diante dos olhos de todo o povo de Israel, para que reconheçam que assim como estive com Moisés, estarei contigo. E tu ordenarás aos sacerdotes que transportam a arca da aliança, dizendo: Quando chegardes às margens das águas do Jordão, parareis junto ao próprio Jordão.
Disse então Josué aos israelitas: Aproximai-vos e ouvi as palavras de Yahvé vosso Deus. E completou: Nisto reconhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que certamente expulsará da vossa presença os cananeus, os hititas, os heveus, os fariseus, os girgaceus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do soberano de toda a terra vai atravessar o Jordão à vossa frente. Agora, pois, tomai 12 homens das tribos de Israel, um homem de cada tribo. E quando as plantas dos pés dos sacerdotes que transportaram a arca de Yahvé, o soberano de toda a terra, pouserem nas águas do Jordão, as águas do Jordão serão cortadas. A correnteza será represada e as águas formarão uma espécie de muralha d'água. Ora, quando o povo deixou suas tendas para atravessar o Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança estavam à frente do povo. Assim que os transportadores da arca chegaram ao Jordão e que os pés dos sacerdotes que transportavam a arca se molharam nas bordas das águas, pois o Jordão transborda pelas margens durante toda a época da colheita, as águas que vinham de cima, em forte correnteza, pararam e formaram uma muralha d'água, a grande distância dali, perto de uma cidade chamada Dan, nas proximidades de Zuretã. E as águas que desciam para o mar da Arabá, o mar morto, escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança de Yahvé ficaram parados sobre a terra seca no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava pelo seco, até que toda a nação o atravessou pisando no solo da nova terra.